meu povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo da nossa saga dos inimigos de Roma. E nesse vídeo de hoje nós vamos ver a história do Simão Bar Coquebas, o Messias Guerreiro. Esse personagem que até hoje diverge a opinião de historiadores entre um cara que foi um oportunista, um maluco que prejudicou os judeus, ou ele foi realmente um grande líder militar que lutou contra a opressão romana. Bom, vamos ver isso nesse vídeo de hoje. E claro, teremos o retorno dos Zelotas, hein? Já falamos muito sobre eles, vamos falar mais nesse vídeo de hoje. Bom, mas antes de eu começar a contar essa história para vocês, como sempre, peço a todos de tapar o like, compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valoriza muito meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, várias sagas, mini-sagas, povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia, também pré-colombianos. Dá uma conferida aí na minha videoteca. Me sigam no Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados, e também participar das enquetes para escolher esses vídeos que eu faço aqui no canal. Também tem a nossa área de membros, que é o acampamento Zelota, onde lá vocês vão ter acesso a um conteúdo exclusivo, valor bastante acessível, apenas R$8, e dá uma força, vocês não têm ideia. Aqui é o meu trabalho, tá ficando cada vez mais difícil continuar fazendo vídeos aqui no YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, conteúdo e sem enrolação. Então vamos para a história do Simão Bar Coquebas, o Guerreiro Messias. Bom, o Simão, ele é considerado até hoje um personagem enigmático, e como eu mencionei na abertura do vídeo, para alguns ele é considerado um grande comandante militar judeu que comandou o seu povo contra a opressão romana lá na época do século II, e outros como um homem egocêntrico e que aproveitou a situação que os judeus passavam para ficar naquela condição de Messias, e aí foi alçado essa posição como o salvador do seu povo. Bom, existem poucos registros a respeito da origem do Simão, este lendário personagem. Um pouco se sabe que o verdadeiro nome dele era Simão Bar Cóciva. Esse sobrenome dele, Cóciva, pode ter vindo do pai dele. No caso, Bar Cóciva significa filho de Cóciva, ou pode ser também uma referência a uma vila onde ele nasceu, ou no caso tenha sido criado. É o que era comum na antiguidade tardia, essa questão ainda de associar uma pessoa que não tinha sobrenome, então a um lugar de onde ela veio, ou os seus genitores, o pai ou a mãe. Então por isso que ele tinha esse nome. Bom, aí ele, quando se torna um líder dos judeus, ele teve seu nome alterado, que passou a ser chamado de Bar Kokhba, que tem um outro significado, que é filho de uma estrela. Isso faz uma alusão ao livro da Bíblia Números, se não me engano, no capítulo 24, que fala sobre a chegada de um Messias que era descendente de Davi, que seria um guerreiro que ajudaria, no caso, comandaria os judeus para restaurar a nação de Israel e a paz no mundo. Também existe uma profecia no livro Zacarias que fala a mesma coisa. Bom, como um líder militar, ele se mostrou ao mesmo tempo talentoso, mas também brutal. Aí já creio que seja uma descrição romana a respeito dele. Dizem que para testar a bravura dos seus soldados, ele exigia que eles cortassem um dedo da mão. Não vejo sentido nisso. Se o cara vai empunhar uma espada, um dedo faria muita falta, Então não tem nenhum sentido isso aí. A audácia do Bar Coquebas levou a se tornar muito popular entre os zelotas. Bom, os zelotas, como vocês que acompanham o canal há muito tempo, já viram alguns vídeos a respeito, era um grupo religioso, mas militarizado. Eles se recusavam a aceitar aquela condição do domínio romano, desse jugo romano, e eles eram leais ao templo de Jerusalém e também às leis de Moisés. Então eles eram considerados pelos romanos como radicais. Digamos que, se a gente fosse considerar nos termos de hoje, seriam considerados xiitas, entre as categorias que nós temos aí do islamismo, apesar que xiita não necessariamente seria um radical. Bom, o professor Emiliano Musa explica.
Bom, e aí nós tivemos essa questão dessa oposição deles a essa ocupação romana e vamos ter essa rebelião. Bom, eles eram a favor de um Estado governado, um governo teocrático, que seria governado pelos judeus. E aí eles faziam uma forte oposição à cultura helena, esse helenismo que era a cultura dos romanos. Então eles viam a luta armada como uma única solução para libertar a Judéia do jugo romano. Bom, aí tivemos essas revoltas dos judeus contra os romanos que desencadeou nessas 3 revoltas judaicas. Bom, tudo começa, vou fazer aqui uma breve recapitulação para não ficar me repetindo aqui, tem vídeo sobre isso no canal. Bom, Roma ocupou a Judéia no século I a.C., inclusive foi uma conquista do Pompeu Magno, que a gente viu no começo do ano, e os judeus nunca aceitaram que aquele povo politeísta que adorava imagens de deuses ocupassem a terra sagrada, a terra prometida, né? Então isso entrava em conflito com a cultura judaica e com a própria religião, que seria o culto ao Deus único e também a nenhuma imagem, né? Então tinha uma elite judaica que era favorável a essa boa relação com os romanos, não necessariamente a ocupação romana, mas uma boa relação com os romanos, mais por uma questão de medo do que propriamente de simpatizarem com os romanos. Bom, já a maioria da população judaica, que era pobre, era totalmente oposição aos romanos, porque eram quem sofriam com esse domínio dos romanos na Judéia, porque eles cobravam aqueles impostos exorbitantes, impagáveis, quem não pagasse se tornava escravo. Bom, e aí é que vai ser um dos grandes estopins para a primeira revolta judaica. E aí essa questão da exploração é que vai ser todo o ambiente que vai levar à revolta. Aí temos o resgate da figura do Messias, né, que veio lá de trás, que seria este Messias que iria varrer os romanos da terra prometida, né, para longe da Judéia, liderando aí um grande exército contra os romanos. Então essa figura do Messias chegou até a certo momento na história de Jesus Cristo dele ser colocado, ser visto, né, como esse possível Messias pelos zelotas. Mas aí fontes não canônicas, claro, dizem que Jesus foi abordado pelos zelotas e acho que acreditaram que ele seria esse líder militar, né? Mas quando Jesus falou que não pegará em armas, então os caras disseram que, bom, não é esse cara, esse não é o Messias que a gente está esperando. E aí partiram para os seus ataques e foram com seus grupos militares para lutar contra os romanos. E aí tivemos essa revolta judaica que aconteceu em 66, foi até o ano de 70. Os romanos enviaram como seus generais na época do reinado do Nero, né, foi uma confusão. E aí foi abafada pelo Vespasiano, que primeiro vai ser mandado para lá, junto com seu filho Tito, que depois fica, Vespasiano volta para Roma, se torna imperador, e Tito é que acaba conseguindo derrotar os judeus nessa primeira revolta judaica, destruindo inclusive o templo de Salomão. Tem 2 vídeos aqui no canal para quem quiser saber detalhes a respeito dessa história. Eu conto tudo desde o início, desde a época dos Macabeus contra os Seleucidas. Bom, então essas rebeliões elas vão continuar, vamos ter uma segunda revolta judaica que vai acontecer durante o reinado do Trajano, que ele vai conseguir abafar essa revolta e o sentimento ainda permaneceu vivo. Então quem herda isso vai ser o Adriano, quando se torna imperador em 118. Bom, a princípio o Adriano ele era simpático aos judeus, inclusive ele permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Só que Adriano ele foi educado em Atenas, então ele tinha um desejo bastante audacioso e que não agradaria em nada aos judeus. Ele queria helenizar todo o império. Então seria a unificação do Império Romano, não apenas politicamente, mas também culturalmente. Imagina a confusão que isso deveria ter dado, né? Bom, aí ele começou a ter algumas medidas, a adotar algumas medidas que foram revoltando e escandalizando os judeus. Uma delas aconteceu que foi o seguinte, a fundação de uma escola, ou na verdade de escolas, que eram para o ensino de língua grega.
E uma outra lei que o Adriano criou no ano de 127 foi proibindo a circuncisão dos recém-nascidos. Então isso enfureceu os judeus. E aí eles retomaram aquele sentimento. E aí no ano de 131 eles se reorganizam para uma nova revolta. E aí novamente se organizam de forma clandestina, vão formando ali milícias, construindo túneis, passagens secretas, subterrâneas, algumas delas ainda estão até hoje lá em Jerusalém, ainda estão inclusive sendo escavadas por arqueólogos. E aí foram preparando o seu plano para reconquistar Jerusalém. E aí foi que surgiu o Bar Kokhba, né? Ou Simão, vou chamar de Bar Kokhba para ficar mais fácil aqui a forma judaica de falar o nome dele. Ele era um homem comum, mas ele começa a se destacar ali dentro daquele grupo dos zelotas e acaba se tornando um líder militar muito importante. Ele foi considerado até mesmo como um messias. Bom, aí certo exagero. Mas aí ele teve, claro, o apoio do rabino, que era o Akiva, que era a maior liderança judaica, a maior liderança espiritual na Judéia. E o Bar Kokhba, ele, no caso o Simão, ele começa a demonstrar os seus talentos como líder militar. Ele sabia da limitação que o exército dos judeus tinha com relação aos romanos, em termos de equipamento, treinamento militar, essas coisas. Então qual era a estratégia? Era não combater os romanos em campo aberto, seria a derrota certa. E os romanos, claro, eram muito superiores. Então a estratégia dele era a tática de guerrilhas. Então ele organizou pequenos grupos que faziam ataques regulares aos romanos, de forma ali mais na espreita, e foi gradativamente conquistando espaço e expulsando os romanos da Judéia. Depois de 3 anos de combate, o Bar Kokhba, ou no caso Simão, ele conduziu os judeus até Jerusalém, reconquistando a cidade. E aí ele proclamou o restabelecimento da independência do Estado judeu, no caso, o restabelecimento do reino de Israel. E aí ele foi nomeado Nassi, que seria príncipe em hebraico. O Bar Kokhba ele obteve amplos poderes como um novo príncipe, aí, um novo governante dos judeus, e estabeleceu o Estado teocrático, que era o desejo que os judeus tinham, né? Pelo menos essa ala mais radical dos zelotas. E durante os anos do governo dele ficou conhecido pelo seu estilo centralizador e também pragmático. Ele foi adaptando o estilo de governo romano ao estilo judaico, ao estilo teocrático. Aí tivemos a resistência em Beta. Após sofrer esses reveses, os romanos, claro que não iam deixar de barato. Eles se reestruturaram para um contra-ataque, enviaram mais soldados e seus melhores generais para esse contra-ataque. Os romanos foram construindo estradas que iam desde os portos no Mediterrâneo até o centro das rebeliões. Foi que os romanos foram avançando, conquistando postos militares que os judeus não estavam dando muita importância a esses postos, e aí os romanos foram conquistando. Só que para os romanos esses locais que eram menos importantes para os judeus, para eles eram muito importantes para que eles fossem avançando aos poucos até chegar ao seu principal objetivo, que era Jerusalém. E eles foram avançando até que no ano de 133 destruíram 2 regiões importantes. Uma delas foi a de Bet Govrim, que era uma área de cultivo agrícola, e outros assentamentos das chamadas Montanhas Reais. O objetivo deles era de derrubar as posições dos judeus uma a uma, para que elas não voltassem para as mãos dos judeus e que eles fossem também isolando os judeus em Jerusalém e em outros pontos também mais distantes, evitando que eles se unissem para enfrentar os romanos. E assim, os romanos foram deixando os judeus sem suprimentos não só de alimentos, como também de outros itens essenciais que manteriam um reino funcionando, nesse caso o reino de Israel. E aí tivemos a primeira investida, que foi até 134. Os judeus resistiram, mas na primavera desse mesmo ano, os romanos conseguiram chegar em Jerusalém e atacaram de novo, sitiando a cidade. Os líderes da revolta, incluindo o Bar Kokhba, no caso nosso Simão,
acabaram fugindo e eles foram para a cidade de Betar, que era a cidade mais próxima que tinha de Jerusalém. Os judeus conseguiram resistir até agosto de 135, quando a fortaleza de Betar foi tomada. Bar Kokhba foi preso e julgado, sendo condenado à pena máxima. Ele foi decapitado e a sua cabeça foi levada até o imperador Adriano como um troféu. Bom, para os romanos aquilo não foi o suficiente. Vocês sabem como os romanos são, né? Eles gostam de deixar o recado. E aí eles começaram com essa grande violência que se espalhou por toda a Judéia. Milhares de fortificações foram destruídas, quase 1000 aldeias arrasadas e mais de 500.000 pessoas perderam a vida. Dezenas de milhares de judeus, entre homens e mulheres, foram escravizados e vendidos. Bom, foi a maior tragédia para os judeus, que perderam definitivamente o seu estado. Jerusalém foi arrasada e os judeus foram proibidos de pisar novamente na Terra Santa. E foi aí que eles se espalharam pelo mundo, se tornando uma nação sem estado. Chegaram até viver naquele período do Caganato Khazar, que a gente viu também aqui no canal, mas aqueles eram judeus convertidos, não eram os judeus originais do Oriente. E aí nós vamos ter o Estado de Israel, né, quando vai ser já construído já no século XX aqui, os judeus vão voltar a ter um Estado. Tem mais polêmica aí nessas questões também. Bom, depois disso, né, dessa revolta toda, Jerusalém ela vai ser reconstruída pelos romanos. Mas o imperador Adriano ele queria mudar o nome da cidade para que ela não tivesse nenhuma alusão mais aos judeus. E ele muda o nome da cidade para Aelia Capitolina, para evitar essa associação, né, à cidade sagrada. E uma outra mudança também que ele vai fazer, que repercute até hoje, foi a mudança da Judéia, né? O nome da Judéia foi alterado para Palestina, para também não ter nenhuma ligação com o nome dos judeus. Bom, essa revolta do Bar Kokhba até hoje divide os historiadores. Alguns consideram que foi uma ação estúpida e desnecessária, que causou esse grande sofrimento do povo judeu, né? Ficou até o século XX, aí, veja quantos séculos eles ficaram sem um Estado. Já outros consideram a rebelião como um exemplo épico de um heroísmo e da resistência do povo judeu contra a luta, nessa luta contra a opressão romana. Bom, o que é que vocês acham? Falem aí embaixo nos comentários. Vocês acham que o Simão teve uma atitude estúpida, era melhor ficar quieto e suportar os romanos, ou ele realmente deveria ter ido para cima dos romanos como ele fez e os encarado? Coloquem aí nos comentários. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima semana. Sexta-feira tem enquete e vou colocar 2 civilizações aí do Oriente para vocês escolherem. E então a gente se vê na próxima quarta. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.